Essa é a parte 2 do quadro Astros e Crimes, estreando Bob Crane. Caso você queira assistir a parte 1, não esqueça de clicar no link aqui na descrição ou então nos cards interativos. Na parte 1, eu falo de sua biografia e como seu corpo foi descoberto. Agora na parte 2, irei falar sobre a investigação e como estão os principais personagens dessa história. Para não perder nada que é postado aqui no canal, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E para colaborar com o canal, não esqueça de curtir e compartilhar. E vocês perceberam que, bom, eu deixei bem claro, né, que vários procedimentos para preservar a cena do crime foram ignorados? Gente, nessa segunda parte, eu vou falar para vocês, é algo que só vai piorar. As próximas afirmações foram feitas pelos investigadores da época, os primeiros investigadores. Então o procedimento era assim: chegou a polícia científica, cai fora. Chegou o legista, né, que faz parte da polícia científica, cai fora. Não foi feito. Então chegou a polícia científica, tiraram foto, tava todo mundo lá. Então aquela primeira afirmação anterior de que foi feita toda uma varredura antes, caiu por terra, né? Eles afirmaram, eles foram atrás e caiu por terra. E quando o legista chegou, qual o procedimento? O que o legista deveria ter feito? Tirasse as primeiras fotos, piriri pororó, vendo a posição do corpo, e para examinar o corpo, ele teria que ter sido levado para o necrotério, o que não foi feito também. Todo o exame do corpo do Bob foi feito ali no quarto. E algo que me chocou muito, né, porque independente, cara, tipo, sem julgamento, real, o investigador falou algo que, pô, pra ele também foi algo chocante. E segundo os investigadores, o legista tinha dito: é só um pedaço de bunda, eu vou fazer o procedimento aqui mesmo. E mais uma coisa que deixou de ser feita: o local, né, saiu todo mundo, piriri pororó, não foi lacrado, tá? O local não foi lacrado. Horas depois, o filho chegou, né, o Bob David, mas eu chamo de Bob Jr., porque é como todo mundo chama, chegou com o advogado e levou alguns objetos, alguns pertences, assim. As fontes, cada uma diz uma coisa, né? Que ele teria autorização, mas a maioria diz que ele não teria autorização e que familiares, eles têm autorização para levar os pertences. Mas isso depois da investigação, porque tudo ali é prova, tudo é prova. Mas lembrando, 1970, gente, olha, o negócio foi feio, No dia 29, que é um dia após a morte do Bob, enquanto a polícia coleta impressão digital, tira foto do local, interroga a Victoria, o telefone do apartamento não para de tocar. Ele não para de tocar. Bom, enquanto está sendo interrogada, ela pega e atende, né? Porque ela sempre convivia ali, enfim. Se sentiu à vontade para atender. Quem era? John Carpenter, ele mesmo. Então ela é bem evasiva, não fala o que tá rolando ali. Bom, na verdade, o investigador que diz pra ela não fala nada. Então ela não falou o que tá rolando ali, só que o Bob não poderia atender. O investigador pega o telefone dela e conversa com o Carpenter. Também não diz nada, não fala o que tá rolando. E algo que chamou muito a atenção dele é que o Carpenter, ele não fica espantado com o fato da polícia atender. Porque assim, já sabe que ele estava com o Bob um dia anterior. E que ali não teria nenhum motivo para a polícia estar no local. E mais uma coisa, a Victoria, ela atendeu o telefone e a impressão digital do telefone não tinha sido tirada. Porque assim, gente, já estava cagado, então tanto faz também, né? Em Los Angeles, o filho de Bob estava no apartamento em que dividia com o pai. E por volta das 3h30, ele recebeu uma ligação do John Carpenter.
falou que tinha acabado de chegar na cidade, Los Angeles, tinha acabado de chegar na cidade, e se ele precisasse de alguma ajuda, era só ligar para ele. Ele foi muito insistente. O filho dele falou que ele foi muito insistente na ajuda e sempre reafirmava que tinha acabado de chegar na cidade. Ele achou bem estranho. Até então, Bob Jr. não sabia o que tinha acontecido com o pai. E também não entendia o porquê da insistência das ligações do John. O que a gente pode dizer, né? O que a gente pode achar o que aconteceu, o porquê dessas ligações? Bom, primeiro para sondar, para entender, será que o filho sabe o que aconteceu? Até onde o filho sabe? Até onde a Victoria sabe? Até onde a polícia sabe? Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar preparado. E outra coisa, a insistência dele de falar, cheguei aqui tal horário, tô na cidade. Ou seja, né, gente, atitudes que pessoas culpadas tomam. O Bob Jr. liga no apartamento do pai. E adivinha quem atendeu? Victoria, que possivelmente orientada pela polícia, não fala o que estava rolando ali. Ela só diz que o Crane não pode atender no momento. O Bob Jr., ele não achou tão estranho, porque assim, como o pai estava em turnê, então era algo que poderia acontecer. Bom, então o Bob Jr. ficou tranquilo, né? O pai dele tá bem, tá seguindo a vida dele, tá em turnê, então vou seguir aqui minha rotina. Ele leva a avó paterna para casa da sua mãe e do seu padrasto, Chuck. Mal chega na frente da casa, a mãe dele já pede para ele entrar rapidamente e ligar para o gerente de negócios do pai, o Lloyd Vaughn, e para o advogado do pai, que é o Bill Goldstein. Ao ligar, Bob Jr. é informado que há um boato que seu pai foi baleado. Todos ficaram em choque. Mãe, ex-mulher, filhos. E a incerteza da real situação de seu pai só piorava a situação. A polícia descobre que uma pessoa dirigia para Bob, que teria saído da cidade. Esse motorista? John Carpenter. Ele se hospedou em um hotel próximo ao apartamento de Bob. Jantou com ele na noite anterior. Aliás, há testemunhas. Ele ligou para o seu filho e disse que o deixou em casa, e isso só o torna mais suspeito, por ter sido a última pessoa a ver Bob em vida. Mas não é só isso que o torna suspeito. A preocupação dele em informar o filho de Bob, o local, o horário, é uma tentativa de criar uma linha do tempo, ter um bom álibi, um álibi bem sustentado. E também uma coisa, a polícia descobriu que antes de entregar o carro alugado, ele limpou. Gente, carro alugado? Quem limpa carro alugado? Isso foi muito suspeito. Só que para descobrir que o carro foi limpo antes de ser entregue, a polícia teria que encontrá-lo. Foi bem difícil rastrear. Porque o Carpenter, antes de entregar o carro, disse que ele estava com um problema elétrico. Então ele foi enviado para manutenção. Como houve uma tentativa de limpeza do carro, eu falei que ele limpou, mas na verdade foi uma tentativa. Por quê? Porque a polícia encontrou alguns vestígios de sangue, coisa bem mínima. Mas assim, eles conseguiram identificar que houve uma tentativa de encobrir as provas. Onde foi encontrado esse sangue? No banco do passageiro, na maçaneta e na porta. A tipagem sanguínea das pessoas que frequentaram o carro é diferente da de Bob, que é B, a mesma encontrada no carro. Só que em 1978, o recurso do exame de DNA ainda não existia. Então, John Carpenter não pôde ser indiciado. Ao ser interrogado, Carpenter se oferece para passar pelo teste do polígrafo, o que é negado pelo promotor. O promotor acredita que tem provas o suficiente para indiciá-lo e que não teria nada para perguntar a John. Com a negativa do promotor, ele insinua que no álbum, aquele álbum de pessoas, de mulheres nuas de Bob, haveria um motivo pelo qual ele foi assassinado. Segundo o investigador, ele quis lançar uma pista falsa, que isso daria a entender que o marido enciumado tivesse feito isso com Crane. A cena do crime não dizia a mesma coisa. Filmadoras na cozinha, fotos sendo ampliadas no banheiro. Não parecia que o marido furioso tivesse passado por ali. Não tinha uma preocupação em esconder algo.
Vale a pena lembrar que John Carpenter negava ter passado a noite no apartamento de Bob Crane. Com um olhar mais criterioso, alguns objetos que estavam nas fotos tiradas no apartamento de Bob começam a chamar a atenção dos investigadores. O primeiro objeto é o calção de banho de John. O segundo objeto é uma agenda de Bob, onde estava destacado o compromisso de levar John ao aeroporto. Na terceira foto, vimos vários objetos de Bob próximo à porta. Segundo seus familiares, ele era muito esquecido, então fazia isso para não esquecer nada nos hotéis. Além da certeza de John estar no apartamento, chegou-se a duas conclusões. Bob estava se preparando para sair e não tinha necessidade de John alugar um carro, pois teria carona. Agora fica claro toda a narrativa de John. Vocês se lembram daquele telefonema para o filho do Bob, onde ele fala que deixou o Bob em casa e depois foi direto para o aeroporto de Los Angeles? Agora a polícia tem provas de que ele estava mentindo. Vamos seguir com o interrogatório? O John continuou insinuando coisas a respeito de Crane. Uma delas é que depois que ele tinha relações, né, que ele chegava no ápice das suas relações, ele urinava. Segundo ele, era para não ter nenhum problema com DST. O investigador, na hora, né, o investigador do interrogatório achou muito estranho, porque era uma informação bem aleatória, porque eles estavam fazendo perguntas que tinham a ver com algumas coisas que iam para um lado, e do nada o John puxava uma conversa totalmente diferente, assim. Até hoje, assim, ele só resolveu falar isso porque ele achou que foi algo bem aleatório. Ele não entendeu o porquê, mas ele sabia que o John foi bem incisivo na informação. Se eu não me engano, ele não falou só uma vez. Por algum motivo, o John queria que os investigadores soubessem dessa informação. Eu não consegui entender o motivo. Se você conseguiu, coloca aqui nos comentários. Feito o recolhimento de amostras de seu sangue, Carpenter foi conduzido ao aeroporto de Los Angeles. Mas qual a relevância dessa informação? Para Carpenter ser indiciado ou ter a sua prisão preventiva decretada, seria necessário que suas impressões digitais estivessem na arma do crime ou uma confissão, algo que a polícia não tinha. Havia um clima tenso entre a polícia e o Ministério Público. A polícia queria dar uma resposta à família. E o Ministério Público, por sua vez, achava que as provas apresentadas pela polícia eram inconsistentes e que ela estava focando somente em uma pessoa. Bob Jr. começou a desconfiar de sua madrasta, Patty, e com razão. 10 dias antes do assassinato de seu pai, ela visitou Crane sem maiores explicações, do nada, o que deixou furioso. Eles estavam passando por um divórcio turbulento, e quase um ano depois de sua morte, foi adicionado um codicilo, excluindo os filhos do seu primeiro casamento do seu testamento. A polícia puxou uma ligação que Crane fez a Patty em Bainbridge Island, Washington, o que significa que ela não estava no Arizona. A polícia verificou voos vindos de Washington, com escala em Nevada, Califórnia, Novo México, e nenhum tinha o registro em seu nome. Bom, na verdade, isso indica que fisicamente ela não estaria no Arizona, mas ela poderia muito bem ter entrado em contato com alguém que estivesse no apartamento. E para o filho de Bob, teria que ser alguém com que seu pai se sentisse confortável. Por isso que ele suspeitava de John e Patty. Como nenhum suspeito foi indiciado, o caso foi fechado. Mas ao longo do tempo, sempre que surgia um fato novo, ele era reaberto. Como no dia que um frentista de posto de gasolina entrou em contato, dizendo que no dia anterior à sua morte, Bob tentou sair com o seu carro, só que não conseguiu por um pneu furado. Prontamente o frentista o ajudou a trocar, mas achou estranho o fato e guardou os pneus. Mas não foi algo suficiente para que reabrissem o caso. Havia um clima tenso entre a polícia e o Ministério Público. A polícia queria dar uma resposta à família. E o Ministério Público, por sua vez, achava que as provas apresentadas pela polícia eram inconsistentes e que ela estava focando somente em uma pessoa. Passaram-se 10 anos e o procurador Richard Rumley assume o condado e reabre o caso a pedido da polícia, que se sentia prejudicada pelo procurador anterior e via o DNA como um novo recurso para solucionar o caso. Ao analisar as fotos do carro de John, perceberam que havia um fragmento em uma das portas do carro. E por um pequeno detalhe, na verdade algo que faria toda a diferença, não existia mais o fragmento. Não existia mais essa prova.
Já não tiveram cuidado com o local do crime, imagina com as provas. Não foi só isso que foi perdido, outras provas do caso também foram. Bom, algo tinha que ser feito. Então, patologistas foram consultados e, segundo eles, era um tecido da cabeça. O próximo passo seria descobrir a arma do crime. Em sua análise das fotos, o investigador procura semelhanças de objetos encontrados no quarto com as manchas que estavam na cama. E o que lhe chama a atenção é um tripé de uma câmera. Ele manda para o laboratório, é feito testes comparativos e o resultado positivo. Vale a pena ressaltar que quando o corpo dele foi encontrado, havia o fio de uma câmera no seu pescoço e pancadas na sua cabeça, marca de pancadas na sua cabeça. O motivo da morte, o real motivo de sua morte foram as pancadas. Então, por isso havia essa necessidade de encontrar o objeto que teria sido usado para o seu espancamento. Com duas pistas que ligavam John ao crime, a denúncia foi aceita e um mandado de procura fugitivo foi expedido e enviado à Califórnia. Um produtor de TV, que na época do assassinato de Bob era um transportador, vê a entrevista do investigador à televisão e entra em contato com a polícia. Ele diz que fez a mudança do apartamento de cima ao do de Bob. Ele diz que enquanto colocava os móveis dentro da van, viu uma mulher bonita entrar no apartamento do Bob. E algo que eu não mencionei, essa mudança foi no dia 29, foi no dia que a Victoria encontrou o corpo de Bob e que em poucos minutos ou segundos, ele não consegue especificar o tempo, ela teria saído chorando do local. E pouco tempo depois, um homem saiu do quarto, um homem muito parecido com Carpenter. Ele e a mulher ficaram no estacionamento fumando e logo depois o homem foi embora no carro branco. Nos depoimentos da época do assassinato, a Victoria deu vários tipos de respostas desconexas, mas como não conseguiram ligá-la ao assassinato diretamente, meio que passou batido. Só que sabendo dessas informações agora, a polícia vê algumas coisas pouco estranhas, como por exemplo, ela disse que às 2 da manhã fez uma ligação para o namorado dela, o que a polícia foi tentar confirmar depois e esse namorado disse que não. E qual a teoria da polícia? A teoria da polícia é de que o assassinato realmente aconteceu de madrugada, mas o assassino não teria saído de imediato do local. Ele teria tido a ajuda da Victoria. A ajuda essa foi em abrir a porta no dia seguinte. Quanto à ligação feita para o namorado, a polícia acredita que ela teria ligado para Crane e que o horário da morte dele teria sido no horário que ela fez a ligação. Por que eles pensam nisso? Porque na agenda, além do compromisso de levar John para o aeroporto, ele tinha o compromisso de encontrar a Victoria no dia seguinte, e era justamente o que estava sendo anotado na hora. Quando a polícia chegou, a agenda estava aberta e a luz estava em cima da agenda, ou seja, provavelmente ele estava anotando na hora. Caiu aquela minha teoria, que tinha sido na hora do sexo, enfim. É uma boa possibilidade do que teria acontecido. E para não ter esse depoimento dessa testemunha, desse produtor, como algo que, nossa, apareceu do nada, na verdade, lá atrás, quando houve o assassinato, nas investigações, os policiais sabiam que tinha acontecido uma mudança no local, mas quando questionaram as pessoas, provavelmente os moradores, eles disseram que não viram nada. E esse comportamento da Victoria traz muitos questionamentos. Quanto à relação dela e com Crane, aparentemente profissional, e era bem informal, né? Porque assim, se eles se encontraram no dia anterior, por que toda essa formalidade, marcar o dia, no próximo dia, às 2 da tarde, vamos nos encontrar? Se eles se falaram no dia anterior, eles poderiam ter conversado. Mas aí você lembra que os parentes, né, os familiares do Bob disseram que ele era bem esquecido. Às vezes ali ele colocou como um lembrete. Quanto ao telefonema dela, o telefonema que ela fez pro namorado, só vou acrescentar aqui que esse telefonema não foi feito do quarto dela e nem do apartamento do Bob. Ele foi feito de um telefone público. A polícia acha que realmente é isso, né? Que ela ligou para tirar a atenção do Bob e a pessoa poder matá-lo, mas aí seria muito sincronizado, não sei. Ou seria um motivo para ela sair do apartamento. Esse é mais crível, esse motivo eu creio que seja mais crível. Por quê?
ela não ligou do apartamento, então ela precisou sair do apartamento para poder fazer essa ligação num telefone público. Então ela teria uma boa desculpa para ter saído do apartamento. Então, aí sim dá para acreditar. Agora, esse comportamento dela, esse diz que me disse, essas coisas bem desconexas, realmente não tem o porquê e não dá para entender porque ela não foi indiciada também como coautora ou por ter ajudado Carpenter. E por que a polícia não investigou o homem ruivo que estava atrás dele? Durante as investigações, houve a possibilidade de o marido enciumado ter matado Bob. Mas segundo seu filho, ele falava para as mulheres sobre as filmagens. Bom, e se fosse uma mulher com compromisso, uma mulher que tivesse algo a perder, não se deixaria filmar. Esse é o entendimento do filho dele, e aparentemente o da polícia também. Outro nome que estava anotado na agenda de Bob era Caroline. Ela o cumprimentou após sua apresentação, na noite anterior, e também estava naquele mesmo jantar, aquele que o John estava na noite de sua morte. Na noite de sua morte, bom, na época, ela chegou a declarar que Bob teria morrido às 10 da manhã. Abriu-se um leque, né? É uma informação que eu também tirei de outra fonte. Então abre-se esse leque. Ou ele morreu de madrugada ou de manhã. Não tem uma informação precisa. Mas a maioria das fontes diz que a polícia confirma que teria sido de madrugada. É chegado o dia do julgamento, que será decidido pelo júri popular. E logo no começo da audiência, a acusação apresenta um vídeo no tribunal. Nesse vídeo estão Bob, John Carpenter e uma moça em um momento íntimo. O vídeo não adiantou muito, só deixou a todos constrangidos. E sabe por quê? Porque ele não foi filmado no dia da morte de Bob. O que me deixou um pouco intrigada é que eu cheguei a ver um trecho desse filme e, pelo tipo de filmagem, parecia uma câmera escondida. Então, isso meio que deixa à prova se essas moças sabiam realmente que estavam sendo filmadas. Portanto, esse vídeo não coloca John no local e no dia do crime. E o que tem de novo nesse caso? Somente uma foto de uma prova, e não uma prova. É uma prova que não existe mais, por pura negligência do condado. Tá, mas aí você pode me dizer, não, mas não tem testemunha, tem a testemunha nova, não tem aquele produtor? Bom, testemunha não tem o mesmo peso das provas. Infelizmente, não tem o mesmo peso. O juiz orientou o júri a não aceitar aquele material como provas. E o sangue no painel não era o suficiente para o exame de DNA. O resultado deu como inconclusivo. A acusação foi destruída pela defesa de John nos tribunais, provando assim que não se condena alguém apenas por convicção, e sim por uma boa investigação e com provas. Nenhuma história convincente tinham. A sua tese deixava mais dúvidas do que dava respostas. Depoimentos contraditórios não foram investigados, cena do crime contaminada, provas perdidas. Carpenter acaba sendo inocentado. E aos 72 anos, em 1988, John Henry Carpenter morreu de ataque cardíaco. Patty morreu em 2007 de câncer e foi enterrada ao lado de Bob. Uma cinebiografia da vida de Bob Crane foi lançado. Em 2002, um filme chamado Alto Foco, estrelado por Greg Kinnear e Willem Dafoe. A última atualização do caso foi em 2016. O autor do livro Who Killed Bob Crane, John Hook, resolveu reinvestigar o caso, pedindo permissão à polícia do Arizona para retestar o sangue encontrado no carro de John Carpenter. De acordo com a análise, o DNA pertence a duas pessoas, de um homem desconhecido e de uma segunda muito deteriorada, para se chegar a alguma conclusão. Até hoje, não se sabe quem matou Bob Crane. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aqui nos comentários a hashtag atitudes que pessoas culpadas tomam, para eu saber que você chegou até o final e deixar um coraçãozinho. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Curtir e compartilhar também ajuda muito o canal.
E se você quiser mais informações sobre o caso, eu vou deixar as fontes, algumas fontes, porque tem um material muito vasto aqui na descrição. E o livro que eu mencionei no vídeo, Who Killed Bob Crane, tem na Amazon. Eu vou ver se eu consigo desconto e deixo o link aqui também. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque por lá vai ter muito desconto com a Amazon também. E se tiverem mais atualizações desse caso, não esqueça de colocar aqui, que eu vou atrás. Se vocês descobrirem mais coisas, Fabiana, nessa fonte é assim, nessa fonte é assado. Não, acho que você poderia ter dito isso. Lembrando, gente, que com muita educação, a gente vai fazer uma boa pesquisa e quem sabe daqui a algum tempo, se tiver uma atualização, eu coloco aqui, eu posto para vocês. E quanto às sugestões de vídeo, esse é o quadro Astros e Crimes, ou seja, eu só vou falar de pessoas do mundo do entretenimento. Pode ser de Hollywood, do Brasil, do cinema europeu, australiano, enfim, cinema, música, qualquer ramo, sendo do entretenimento, ele entra nesse nicho aqui, ele entra nesse quadro. Então usa aqui os comentários. Se quiser, me marca nas redes também. E se você viu esse vídeo e quiser compartilhar em outras plataformas e me marcar, pode me marcar que eu faço questão de repostar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijos, beijos e tchau!